Agora, gente, agora nós vamos falar sobre o mês Maio Verde, é isso mesmo, é o mês da conscientização sobre a doença celíaca. E a nossa convidada é a chefe de cozinha, né, Nancy Marafon, que vocês já viram várias vezes preparando umas delícias aqui no nosso programa. Hoje ela veio aqui para conversar um pouquinho pra gente, para falar sobre essa doença. Em primeiro lugar, boa tarde, Nancy. Boa tarde. Bem-vinda ao nosso Ver Mais aqui ao vivo, ela que Obrigada. estreou a nossa cozinha lá em Toledo, né? Preparando aquelas delícias pra gente. Mas eu queria que você falasse pra gente da importância, como você vê esse Maio Verde, né? Sobre a conscientização da doença celíaca. Bom, então, a doença celíaca é pouco conhecida e pouco divulgada. Então, esse Maio Verde surgiu justamente para chamar a atenção das pessoas sobre a doença. Doença celíaca é uma intolerância permanente ao glúten. Então, muitas pessoas às vezes não sabem nem o que é glúten, né? Que é uma proteína presente no trigo, centeio e cevada, mas também na maioria dos produtos industrializados por conta da contaminação. Então, o mês de maio a gente escolheu como um mês para despertar a conscientização das pessoas sobre a doença. E Nancy, quando você descobriu a doença celíaca, você ficou assustada ou você se sentiu aliviada por saber o que era que estava acontecendo ali? Porque como a gente se conhece, você comentou até que às vezes você passava mal, não sabia do que era. E quando você descobriu a doença, como foi para você? Foi bem difícil, porque são 13 anos já que eu descobri a doença. Na época a gente não tinha produtos industrializados e nem opções de farinhas como a gente tem hoje, né, de ingredientes para preparar. Então foi bem assim meio desesperador. Na verdade eu acho que para qualquer pessoa que descobre a doença, demora tipo um ano para a pessoa se conscientizar do que é, para ela entender realmente o que está acontecendo, para buscar conhecer sobre a doença e sobre os produtos, para daí começar uma vida nova, né? E assim, quais são os principais sintomas, Nancy? A gente sabe que é uma intolerância ali a alguns produtos, né? E quais que são esses sintomas? Então, a gente tem 3 formas de doença celíaca. A forma clássica, que os principais sintomas são diarreia ou também constipação, anemia, deficiência no crescimento, dificuldade do crescimento, deficiência de outras vitaminas e minerais. Nós temos também forma não clássica, que seria a osteoporose precoce, deficiência de ácido fólico, deficiência da vitamina B12 e muitos outros sintomas. E nós temos a forma assintomática, que a pessoa tem a doença, ela está perdendo as vilosidades intestinais, só que ela não sabe porque não tem nenhum sintoma, né, que acusa que ela está tendo algum problema. E assim, a gente sabe que é preciso ter muito cuidado com a alimentação também, né? Mas quais que são os outros cuidados que precisa ter também, Nancy, depois que você descobriu a doença? A alimentação é o principal, só que os cuidados, eles vão muito além de você observar se um alimento tem glúten ou não tem. Porque você não pode, por exemplo, pegar um alimento sem glúten, vamos dizer, uma marca de arroz sem glúten, que tem várias marcas hoje que tem traços de glúten, então você tem que observar. Você não pode pegar um arroz que contenha glúten e cozinhar numa panela que foi feito um produto com glúten, porque aí você vai estar contaminando seu arroz sem glúten. Então, o cuidado é com os alimentos, com os utensílios, com os produtos de higiene, de beleza. Então, todos os itens são necessários observar. É que, inclusive, até depois que você descobriu a doença, você se decidiu especializar em alimentação sem glúten, né? Eu lembro que até quando nós estreamos nossa cozinha lá em Toledo do Ver Mais, você foi a primeira a cozinhar, porque como a gente não tinha traços de outros alimentos lá, a gente estreou contigo. Porque a gente sabe que tem o alimento, você disse que é cruzados, contaminação cruzada, que tem que cuidar. E não é isso, é só até na louça, a louça que você lava também com a buchinha que você lavou. Então todos esses cuidados precisam ter também, né, Nancy? Sim. Por exemplo, se eu preparo o meu alimento numa cozinha contaminada, eu tenho traços de glúten e eu tenho sintomas ou eu tenho reações
E no caso de assintomáticos, eles não vão ter sintomas, mas a reação no sistema imunológico vai estar acontecendo igual. Então, o dano está sendo causado da mesma forma. Por isso que é tão importante para o celíaco ter sua própria cozinha, seus próprios utensílios. E numa casa que tem alguém celíaco, o ideal é toda a família fazer a dieta sem glúten, né? E assim, as pessoas, até eu tinha esse preconceito que a comida sem glúten, ela não é tão saborosa. E você mostrou isso pra gente que não, que você começou a desenvolver também. Gente, cada comida que ela faz, eu vou deixar depois o Insta da Nancy ali, vocês podem conferir que até ela montou um curso, inclusive, de alimentação para celíacos, que isso foi muito importante. Você estava se sentindo realizada em poder ajudar os outros, porque no começo você sentia essa dificuldade também de encontrar esses alimentos, né, Nancy? No começo, igual eu falei, foi bem difícil porque a gente não tinha os produtos industrializados e a gente também não tinha os ingredientes para preparar. Mas com o passar do tempo foram surgindo novos ingredientes, novas farinhas certificadas, livres de glúten. E assim, eu sentia uma necessidade muito grande porque eu sempre gostei da cozinha, então eu queria comer as coisas que eu comia antes que tinham glúten. Então, eu tive que trabalhar bastante, estudar bastante para conseguir desenvolver as coisas que eu gostava de comer e que eu pudesse comer sem glúten, né? E que são saborosas também, né? Você mostrou isso. Gente, ela fez um sistema na casa dela, pão de queijo, bolo, várias sobremesas. A gente até tá vendo umas fotos ali que ela desenvolveu esses produtos saborosos também e sem glúten também. Inclusive, eu vi que você trouxe uns livros aí também que você foi se aperfeiçoando nisso, né? Então, porque existe um preconceito em relação à alimentação sem glúten. Uma, porque no mercado a gente tem produtos industrializados que não são tão saborosos, que a própria indústria precisa evoluir, precisa se desenvolver melhor nessa questão. Então, muitas pessoas não têm a técnica certa de misturar os diferentes tipos de farinha para conseguir uma textura de bolo legal, né? Que se assemelhe à textura de bolo com glúten. Então, as pessoas, às vezes, por não ter esse conhecimento, acabam utilizando, por exemplo, só a farinha de arroz. E aí elas fazem um bolo que fique mais seco, quebradiço, e as pessoas que comem falam, poxa, isso não tá legal porque não tá parecido com o bolo sem glúten. Então, na verdade, o que falta é um conhecimento melhor, as pessoas que têm restrições, aprenderem as técnicas, aprenderem a misturar as farinhas para poder fazer um produto mais gostoso e para a gente eliminar esse tabu aí de que a comida sem glúten não é boa. E você tem percebido ultimamente, Nancy, assim, que os mercados de comida sem glúten, eles estão melhorando, estão inovando, colocando nas embalagens ali mesmo que tem ou que não tem, para as pessoas se cuidarem? Sim, nós temos no Brasil cerca de 1% de pessoas celíacas. Então, é um nicho de mercado que as empresas estão descobrindo. E devagar a gente vê que estão surgindo novos produtos com novas texturas, novos sabores e está melhorando. Mas assim, é passo de tartaruga, né? Mas está melhorando. Nancy, eu sei que você gosta de viajar bastante. E a gente até comentava que a rede hoteleira, os restaurantes mesmo, eles não estavam preparados para receber um hóspede celíaco. Ultimamente, você tem percebido que as pessoas têm cuidado com isso, e dando informações, separando as comidas, e você percebe que é legal mesmo, eles na cozinha, eles estão cuidando de separar esses produtos? No Brasil, a gente tem poucos hotéis que são exclusivos para celíacos. Em relação a restaurantes, as grandes cidades já têm vários restaurantes exclusivos. Mas, no geral, quando a gente viaja para lugares assim que não tenham locais seguros, alguns hotéis estão disponibilizando produtos industrializados, ainda na embalagem original, como pães, biscoitos, né? E frutas e tal, que podem ser consumidos, mas para alimentação, tipo de comidas quentes, preparadas assim na hora e tal, para as refeições ainda está bem difícil, por conta dessa contaminação, que os restaurantes teriam que ter 2 cozinhas, então, né? E você acaba, às vezes, levando a sua alimentação junto ali, você prepara para levar em algumas viagens?
Depende para onde eu vou, né? Já tive várias experiências. Já teve vezes que eu levei fogãozinho elétrico com panela e tal e cozinhei no local. Já teve vezes que eu levei marmitas, até você uma vez a gente foi, né, junto. Eu andei com as marmitas para aquecer no micro-ondas, que também tem que ter um cuidado, tem que aquecer dentro de um saco de papel descartável, porque o micro-ondas geralmente está contaminado. Então, depende para onde eu vou. Se é uma cidade que eu sei que tem um restaurante já seguro para celíaco, então eu peço comida no local. Depende do roteiro. Eu vi que eles, às vezes, eles cuidam bastante, quer dizer, principalmente a rede hoteleira em Foz do Iguaçu, eles estão começando a ter o cuidado já no café da manhã, ali mostrando os produtos separados ali também, né? Então, é porque por conta dessa porcentagem de celíacos que tem, que no Brasil é 1%, mas na Europa, por exemplo, são 3%, então já é um público grande e talvez que viaje, que eles não queiram perder os clientes, então eles precisam também se adaptar. Né? E como eu falei, gente, a comida tem sabor, é só você aprender a preparar, você lidar com ela ali, como eu falei, a Nancy foi atrás de desenvolver esses produtos, criar, ela já fez cada culinária maravilhosa, geralmente já vai gravar na casa dela, por isso mesmo, né, por lá ser independente de fazer essa contaminação, ela não veio no estúdio, mas ela estreou a nossa cozinha, isso foi muito importante pra gente, deu orgulho a gente falar sobre essa campanha, mas eu queria que você falasse pra gente, desse umas dicas para quem está descobrindo a doença celíaca agora, né, quais as dicas que você poderia passar para essas pessoas, Nancy? Eu sempre penso assim, que a doença celíaca, ela é uma doença autoimune, mas ela é a única doença autoimune que não precisa medicação, que a pessoa consegue controlar através da alimentação. Então, o seu processo de cura, ele está na sua mão. É você que vai decidir se você vai querer melhorar ou não. Não é uma tarefa fácil, porque você tem que abrir mão de comer muitas coisas que você estava acostumada, de ir a muitos lugares que você estava... Só ver os outros comerem e não poder comer aquilo. Então, precisa de um tempo para se adaptar, mas considerando a gama de doenças autoimunes que tem e os cuidados que se precisa ter com as outras, eu acho que ainda a gente está em vantagem de ter essa que não precisa, né, estar em constante medicação. Eu acho que as pessoas precisam estudar um pouco mais sobre a doença, descobrir quais são os cuidados que precisam ter, e é um cuidado que você tem com a sua saúde para melhorar a sua qualidade de vida. É isso aí, gente. Então, é importante isso daí. Até vou deixar, como eu falei, o Insta da Nancy ali, para você que de repente quer trocar experiências com ela, quer trocar culinária. Eu vi que o pessoal ficou em dúvida em casa também, inclusive tem pergunta aqui no TP. Como foi feito com você, né, o diagnóstico da doença celíaca? É o Ademar do Parisotto de Toledo que fez essa pergunta. Qual foi o exame que descobriu que você tinha essa doença? Nós temos o exame, alguns exames de sangue que indicam a possibilidade de você ter a doença celíaca, que seria a antitransglutaminase ou IgA de glúten, mas o diagnóstico que chama diagnóstico ouro, assim, seria feito através da endoscopia com a biópsia do intestino delgado. E essa biópsia é que vai dizer se a pessoa é celíaca ou não. Mas nós temos também um exame genético que pode ser feito através da coleta de sangue, que é um exame super simples, que já indica também a possibilidade de ter a doença ou não. Até porque eu considero esse exame importante porque você tendo o gene da doença, você tem 83% de chance de ter a doença. Então, se você tiver o gene, dificilmente você não vai ter. Então, já é um passo bem adiantado para você descobrir. Mas a pessoa tendo sintomas, o ideal é fazer a endoscopia com a biópsia. E esse acompanhamento é feito através do gastro, né? Ele que vai fazer acompanhamento, de repente falta de vitamina, que você falou que às vezes precisa B12 e tal. Sim. Isso é tudo feito através do gastro. Gastro, porque a anemia é o principal sintoma, tanto clássico como não, da doença clássica ou não clássica, a anemia é o principal sintoma. Mas quem vai fazer o diagnóstico e te acompanhar é um gastro. Tá vendo, gente? Como é importante a gente falar, abrir espaço sobre esse assunto também, né? Então,
Se você, de repente, faz parte desse 1% aí, ficou em dúvidas, interage. Com certeza, a Nancy vai... Ela trouxe um presente aqui, gente. Eu vou abrir ele aqui, que eu não sei o que é. Porque, como eu falei, ela tá viajando tanto. Vamos ver o que é aqui. Eu sei que o nosso tempo ali tá estourado. A Núbia já tá lá nervosa, mas a gente tem um tempo aí do segundo bloco, né? Núbia do terceiro. Vamos ver aqui o que é. Tava pra Itália, né? E lá, como que é na Itália? Tipo assim, a comida, bem mais conseguiu... adiantado do que aqui. Lá, como eles têm 3% de celíacos, eles já estão numa fase mais adiantada e tem muito mais opções. E olha, gente, acabei de tomar o cafezinho, mas não assim. Mas olha não aqui, tinha o seu olha nome. Aqui, ó. Mauro, tudo é possível, é isso mesmo. Olha que graça aqui, ó. Agora eu quero ver, falar que não tá meu nome na xícara. Essa é minha xícara, olha aqui, ó. Nancy, gratidão, obrigado. Venha mais vezes. Estou com saudade de gravar as culinárias. A gente vai te visitar lá em Toledo e vamos gravar. Quero aproveitar. Olha, já quero destruir a xícara aqui, não pode. Agradecer. Obrigada, já né, ver como a Tilde, Jaiana veio acompanhando você. Obrigado, obrigado. Gratidão, bom retorno para Toledo. Obrigada. Venha mais vezes.